A audiência está diminuindo. Acho que o pessoal não está aguentando. Vamos ir um pouquinho mais devagar hoje. Ok, então, ontem nós vimos que toda a relatividade restrita está resumida na afirmação de que o intervalo menos dt ao quadrado mais dx quadrado mais dy quadrado mais dz ao quadrado é invariante. Então, sabendo isso daqui, nós podemos derivar toda a relatividade restrita. Então, questão de notação, isso daqui foi escrito simplesmente como a métrica de Minkowski, eta mini dxmi dxmi, onde a métrica de Minkowski pode ter essa representação matricial. Ela é quase a matriz de identidade. Não, contrário, né? Eu fiz o contrário. Eu esqueci de falar. Existem várias convenções. Se vocês forem estudar algum livro de relatividade restrita ou teoria de campos relativísticos, você vai ver que a métrica às vezes é 1 menos 1 menos 1 menos 1 ou menos 1 mais 1 mais 1 e mais 1. É questão de convenção isso daí. Isso só traz algumas mudanças de sinais que não são importantes, né? Então, se a métrica, o intervalo é escrito dessa forma, as operações de simetria que deixam esse intervalo invariante são as transformações de Lorentz, né, que incluem as rotações espaciais, e que para uma rotação infinitesimal ela é da forma epsilon mini xmi, né? Lembrem da convenção da soma, eu estou formando no índice mi, e que a outra transformação que deixa o intervalo invariante é uma translação. São as translações, né? Que na forma infinitesimal é delta xmi igual a epsilon mi, onde o epsilon é pequenininho, já que eu estou assumindo que essas operações são operações infinitesimais, é uma operação de simetria infinitesimal. E juntas, né? Elas dão origem ao grupo de Poincaré, que é o grupo de simetria da relatividade restrita. A gente viu também que todo mundo sabe o que é uma rotação no espaço tridimensional, e eu mostrei também que as transformações de Lorentz são rotações hiperbólicas entre as coordenadas espaciais e as coordenadas temporais. Muito bem. Então, alguém tem alguma dúvida sobre notação, sobre alguma propriedade da relatividade restrita que não foi bem discutido? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém pensou sobre isso de ontem para hoje? Não? Então vamos em frente. Depois, eu mostrei para vocês, eu escrevi 5 requisitos que uma ação deve ter para poder descrever uma teoria de campos relativística. Então, uma teoria de campos relativística, ela vai ter que ter as seguintes propriedades. Primeiro, que a ação tem que ser escrita da forma d4x vezes uma densidade de Lagrangiana. A segunda propriedade é que a ação é real. A terceira propriedade é que a ação não tenha as equações de movimentos provenientes da ação tenham no máximo, né, as equações de movimento têm no máximo
derivada segunda. Tem no máximo derivada segunda. Isso significa que a densidade de Lagrangiana, ela pode depender dos campos e das primeiras derivadas dos campos, né? Lembrem-se que esse dmi é uma abreviação para derivada parcial. Dmi-φ significa dφ dxmi, né? Então, dx0 é a derivada temporal e as outras três componentes dessa derivada são as derivadas espaciais. Então, a Lagrangiana, para que a equação de movimento proveniente desta ação tenha no máximo derivadas de segunda ordem, é necessário que a Lagrangiana dependa dos campos no máximo até primeira ordem. Ok? O quarto requisito que eu impus é de que a ação é invariante pelo grupo de Poincaré. Isso significa que ela é relativisticamente invariante. E, finalmente, de que ela pode ser invariante por outras simetrias. Eu não vou excluir outras simetrias adicionais. Isso a gente vai explorar nas aulas remanescentes. Muito bem, então o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai derivar as equações de movimento, né? Hoje a gente vai derivar as equações de movimento a partir de uma Lagrangiana como essa, e depois a gente vai estudar o teorema de Noether. E se der tempo, a gente começa a estudar a teoria de campos mais simples, que é a teoria do campo escalar. A teoria do campo escalar. Se não der, a gente começa na segunda-feira. Esse é o programa para hoje. Muito bem. Todo mundo preparado? Alguma dúvida? Pois bem, então, o que nós estamos assumindo, né? Nós estamos assumindo que a Lagrangiana tem essa forma. Portanto, a ação, que é uma integral em D4x, uma Lagrangiana que depende de φ e das derivadas primeiras, ela vai fornecer a seguinte equação de movimento, né? Vai encontrar a forma geral da equação de movimento, como foi feito no caso da mecânica clássica. Simplesmente vou fazer uma variação em φ, né? Lembre-se que eu tenho que essa integral ela é realizada entre dois eventos A e B, né? Lembre-se que um evento é caracterizado pelo tempo em que ele ocorre e o local em que ele ocorre. Então eu vou computar esta ação aqui entre dois eventos no espaço-tempo. Então está aqui o espaço-tempo. Eu vou desenhar só o eixo T e o eixo X do espaço-tempo. Então o evento A pode ser esse daqui e o evento B pode ser esse daqui, né? E existe, né, um campo genérico aqui nesse espaço. Existe um campo genérico que é aquele campo φ de x de t, x, y, t, x, y e z. Tem um campo φ definido nesse espaço e eu vou computar a ação deste evento, né, até este evento aqui, né, como se eu tivesse dois pontos no espaço tridimensional. Muito bem. Então, para computar essa ação, eu vou variar as configurações de campo, né? O campo ele pode ter várias configurações, da mesma forma que, no caso da mecânica, eu tinha várias trajetórias conectando os dois pontos no espaço tridimensional. Eu posso ter várias configurações de campo entre esses dois eventos, né? Posso ter uma configuração em que o campo vale zero, posso ter uma outra configuração em que esse campo é constante, outra em que ele é uma função complicada dessas variáveis. Ok? E eu quero descobrir qual é a configuração de campo que minimiza esta ação. Então eu vou fazer uma variação nesta ação, variando o campo, para descobrir qual é a configuração do campo que minimiza a ação. Exatamente em analogia ao que eu fiz no caso da mecânica.
Então, eu faço uma variação ΔΦ. Okay? Uma variação ΔΦ. Isso significa que a ação, vai variar da seguinte forma. D4x, né? Já que a ação é uma função de φ e das derivadas, então eu derivo o L com respeito a φ vezes a variação em φ, mais a derivada de L com respeito à derivada de φ e vario a derivada de φ. Okay? Então é isso que me dá a variação da ação quando eu vario o φ um pouquinho só. A variação infinitesimal do campo. Muito bem. Muito bem. Então, novamente, vamos assumir que essa variação comuta com a derivada. Então, eu posso escrever dl, a derivada de L com respeito a dμφ, posso escrever, né, esse termo aqui, eu posso escrever como dl d de dμφ vezes dμ de ΔΦ. E agora eu posso fazer uma integração por partes. Né? Essa derivada aqui é a derivada de tudo menos a derivada do primeiro termo. Então isto é dμ de tudo, dl d de dμφ ΔΦ, menos a derivada do primeiro termo. Menos dμ de dl d de dμφ vezes ΔΦ. Então tá aí, né? Eu tenho uma variação da ação que tem dois termos. Tem esses dois termos aqui que são proporcionais a ΔΦ e tem esse termo que é uma derivada total. Então a variação da ação me dá uma integral em d4x de esse termo que é uma derivada total, dμ de dl d dμφ ΔΦ, mais, eu vou fatorar esse ΔΦ, então vai ficar mais dl dφ menos dμ de dl d de dμφ vezes o ΔΦ. É isso daqui. E aí não dá para manipular mais do que isso. Então eu quero encontrar uma configuração de campos que minimize a ação. Então eu vou impor que ΔS é igual a zero. Okay? A ação vai ser minimizada. Então se ΔS é igual a zero, essa derivada atua em tudo, fecha aqui. Então se o ΔS é igual a zero e o ΔΦ é uma configuração, é uma variação arbitrária, significa que este camarada tem que ser zero e este camarada tem que ser zero. Então eu tenho que ter aqui dl dφ menos dμ de dl d de dμφ igual a zero, e tenho que ter que essa integral seja igual a zero. Integral em d4x dμ de dl d de dμφ ΔΦ seja igual a zero. Então saem duas condições. Isso daqui é a equação de movimento, né? Ou a equação de campo. Essa é a equação de campo. Essa é a equação de campo. Vocês vejam que é uma generalização da equação de movimento para partículas, né? A única diferença é que no caso de partículas, a lagrangiana depende de φ e da derivada temporal de φ e φ ponto. E o termo que aparecia aqui era dl dφ ponto, exatamente a mesma coisa. E aqui aparecia uma derivada com respeito ao tempo. Então é como se eu pegasse aquela equação do movimento para mecânica e estendesse a derivada temporal para as derivadas espaciais. Ok? Então a estrutura é exatamente a mesma. A outra condição que eu tenho é essa daqui, né? A outra condição que eu tenho é essa daqui. Vocês veem que isso daqui é uma derivada total, né? Isso aqui é uma derivada total. Então eu posso aplicar
o teorema da divergência em 4 dimensões e transformar essa derivada em 4 dimensões numa derivada em 3 dimensões. Ok? Então isso simplesmente vai me afirmar que essa quantidade aqui, dl, d de dmi φ, delta φ, num espaço em 3 dimensões, tem que ser igual a zero. Né? Lembre-se que eu estou integrando entre A e B. Então, entre esses dois eventos, A e B. Então, isso significa, a condição mais geral que eu posso tirar, é que o delta φ se anula em A, delta φ em A e em B. Que é uma condição análoga que eu tinha no caso da mecânica, quando eu tive que impor que a variação do campo se anulava em T1 e T2. Então, essa é a condição análoga que a gente encontra na teoria de campos. Então, vocês estão vendo que a estrutura é bastante similar, né? É uma questão de estender o tempo para as outras coordenadas que a gente está trabalhando. Outra coisa importante é que vocês devem saber na mecânica clássica, é que quando vocês pegam uma lagrangiana da mecânica clássica, né? Então está aqui, está na mecânica de novo, né? Pega uma lagrangiana e adiciona uma derivada temporal de lambda dt na lagrangiana e forma uma nova lagrangiana L', as equações de movimento são as mesmas. Né? Então, se eu derivo as equações de movimento da lagrangiana L, né? As equações de movimento que eu tiro de L são idênticas às equações de movimento de L'. Né? Se a gente adiciona uma derivada total, isso não muda as equações de movimento. Para quem não sabe isso, é bom demonstrar, uma demonstração que vocês fazem em uma linha. Okay? Para quem souber. Aqui também a gente vai ter uma propriedade análoga, né? Nós vamos ter uma propriedade análoga. Como eu estou no espaço-tempo em 4 dimensões, né? Na teoria de campos, se eu adicionar à minha densidade lagrangiana uma derivada, né, ddx-mi de um objeto que tem 4 componentes, de um quadrivetor, então as equações de movimento que eu obtenho de L e as equações de movimento que eu obtenho dessa nova lagrangiana são idênticas. Okay? As equações de movimento de L e L' são idênticas. Então, como eu disse, né, essencialmente a gente está estendendo, né, onde antes tinha uma derivada temporal, agora a gente inclui uma derivada em todas as coordenadas, né, inclusive as coordenadas espaciais. Então, se eu adiciono a essa lagrangiana que eu escrevi aqui, um termo que é uma derivada total, eu obtenho as mesmas equações de movimento. Isso vai ser importante daqui a pouco, né? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso daí. Muito bem. Então está claro para vocês como é que funciona a teoria de campo. Você veja que isso é genérico, isso vale para qualquer campo, né? Vale para qualquer campo. Então a estrutura é a mesma da mecânica clássica. Vamos agora estudar as invariâncias da ação. Vamos estudar as invariâncias. Então, vamos supor que eu faço uma... Vamos estudar as simetrias da ação. Então, vamos supor que eu faço eu faço uma transformação, uma variação nas coordenadas, que representa uma simetria, né? Uma variação nas coordenadas. Por exemplo, delta x' mi igual a x' mais um delta x'. Ok? Por exemplo, se eu tiver
Se eu quiser estudar a simetria de Lorentz, eu coloco aqui que ΔXmi é o epsilon mini vezes xmi. Ok? Então, isso aqui é uma coisa geral, por enquanto. Eu não vou especificar que tipo de simetria. A hora que eu especificar quem é esse delta, aí a gente está estudando uma simetria específica. Né? Então, suponha que eu faça uma variação nas coordenadas que corresponde a uma simetria que eu quero estudar. E vamos supor também, no caso mais geral, o campo também pode variar. Né? Aqui. Há uma variação no campo. Há uma variação no campo em que φ' vai ser igual a φ mais ΔΦ. E vamos ver como é que a ação muda quando eu faço essas variações correspondentes a uma simetria. Bom, em primeiro lugar, né, se eu mudo as coordenadas, como a ação depende das coordenadas, o elemento de volume quadridimensional vai mudar. Né? Se eu mudo as coordenadas, eu tenho que calcular o jacobiano da transformação de coordenadas que eu estou fazendo. Então vamos calcular esse jacobiano. Né? Então o jacobiano da transformação, né? O jacobiano da transformação, ele é o determinante dessa matriz. Tem uma matriz J mini, que é dx'mi dx'ni, né? Estou indo da coordenada x', da x para x', e gero essa matriz jacobiano. Como eu sei que a transformação é desse tipo aqui, então vocês vejam que quando eu derivar x'mi com respeito a x'ni, isso vai dar 1 se mi for igual a ni, estou derivando a mesma coordenada, e vai ser 0 se mi for diferente de ni. Então vai me dar um delta de Kronecker, vai me dar um delta de mini, quando eu derivo x com respeito a x. Certo? E aí eu tenho que derivar o delta de x, mas vou usar aquela notação abreviada para a derivada. Delta ni de x'mi. Então vocês veem que a estrutura da matriz jacobiana é a identidade, é a matriz identidade, mais alguma coisa pequenininho. Né? Isso aqui é uma transformação infinitesimal. Isso aqui é uma transformação infinitesimal. Infinitesimal. Então esse ΔX é uma coisa pequenininha. Então a matriz jacobiana é 1 mais alguma coisa pequena. Isso é bom, porque aí eu calculo o determinante com bastante facilidade. Porque eu sei que o determinante de J vai ser o determinante da matriz identidade, mais, escrevendo de forma simbólica, né? Mais a derivada de delta. E a gente sabe, existe um teorema que me diz que se eu tenho o determinante da identidade mais uma matriz pequenininha, mais uma matriz infinitesimal, então isso daqui é aproximadamente igual a 1 mais o traço da matriz infinitesimal. Ok? Então, o traço nesse caso, né, os índices são mi e ni, então tomar o traço é só fazer mi igual a ni. Então esse determinante de J é aproximadamente igual a 1 mais dmi delta de x'mi. Então já calculei como é que essa medida muda quando eu faço aquela transformação. Então a variação, né, a variação do D4x, quando eu faço essa transformação aqui, vai ser igual a 1 vezes o D4x, me dá D4x, mais D4x, que multiplica... não, desculpa, já é o delta, né? Essa é a variação. Quer dizer, a variação significa D4x' menos D4x, né? O D4x' está sendo multiplicado por esse determinante, então só vai dar a diferença. Isso daqui só vai me dar D4x vezes dmi delta de x'mi. Então a variação do elemento de volume quadridimensional
dá esse resultado. Ótimo, né? Então vamos guardar a expressão para ação aqui. Vou ter que apagar aquilo ali. A ação é D4x L de φ de mi φ. E agora vamos fazer a variação da ação, né? Então a variação da ação vai ser o quê? Vai ser a variação do D4x, que é isso daqui, D4x dmi delta de xmi, vezes o L, mais o D4x, que é o fatório, vezes a variação do L. Muito bem, então vamos calcular quanto é que vale essa variação do L. Então a variação do L é a lagrangiana transformada, L' em φ de x', e a derivada também eu vou deixar tudo então, para deixar mais preciso, né? Um pouquinho em x', L' de x', né? Significa φ calculado em x' e a derivada calculada em x', menos a lagrangiana original, menos o L em x. Ok? Bom, x' é uma transformação, né, infinitesimal. Então eu posso escrever isso daqui como L' de x mais delta x menos L de x. Como esse delta é pequenininho, eu posso fazer a expansão de Taylor deste L. Ok? Então, fazer a expansão de Taylor. Fazendo a expansão de Taylor, eu tenho que o delta L vai ser L' de x mais delta xmi vezes a derivada de φ. A derivada de L. Menos o último termo, menos o L em x. A derivada de L em x. Né? Ok? Está todo mundo entendendo esse termo aqui? Isso aqui é o termo que eu obtenho fazendo a expansão de Taylor para L' ao redor de x mais delta x. Né? Como eu tenho 4 coordenadas aqui, então eu tenho o parâmetro, né, porque eu estou fazendo a expansão, que é o delta xmi, contraído com a derivada, com as 4 derivadas atuando em L. Muito bem. Muito bem. Vamos chamar essa... Você vê que aparece a diferença da lagrangiana calculada no mesmo ponto, mas para os L's diferentes, para o L transformado e para o L original. Né? Vamos chamar isso daí de delta zero. Isso aqui é a diferença funcional do L no mesmo ponto. Né? Delta zero de L é L' de x menos o L de x. Né? Essa é a... Essa é a variação funcional. É a variação funcional de L. Essa é a variação funcional de L. Está me dizendo como é que o L muda quando eu coloco o L transformado e o L no mesmo ponto. Então eu só vejo como é que o L está variando funcionalmente. Esse termo aqui também é um termo importante, né? Ele recebe um nome. Então o delta xmi dmi de L' é chamado de termo de transporte. Termo de transporte. Okay? Portanto, a variação total de L, né? A variação total de L é essa daqui. Como é que L muda funcionalmente no ponto transformado menos o L original. Essa é a variação total. Ela é a variação funcional mais o termo de transporte. Delta L é delta zero L mais delta xmi dmi de L'. Aqui vocês percebem que, como a gente está fazendo expansões num parâmetro pequenininho, né? E o parâmetro pequeno é o delta x, então vocês percebem que o L' vai diferir de L por termos de ordem delta x. Ok? Então, se eu estou mantendo nessas expansões até
somente termos lineares em ΔX, não estou mantendo termos quadráticos, então tanto faz colocar aqui L' como L, porque já que L' vai ser proporcional a L mais um termo da ordem ΔX, se eu substituir L' por isto, a diferença entre eles é um termo da ordem de ΔX ao quadrado que eu posso jogar fora. Então, isso daqui na verdade é Δ0 de L mais ΔXmi dmi de L. Opa! Desliga! Muito bem. Muito bem. Então esse é o ΔL. Deixa eu ver o que mais que eu preciso para continuar com essa transformação. Eu fiz o ΔL. Ok. Então essa é uma maneira da gente computar o ΔL. Eu vou precisar da equação de K, mas acho que a gente lembra qual é a equação, né? Posso apagar isso aqui. Todo mundo já anotou a sala que tem que ir para a aula de amanhã? Posso apagar aqui? Todo mundo já viu, né? Então, muito bem. Então vamos fazer essa variação. Funcional do ΔL. Né? Vamos ver como é que o ΔL está variando como função. Né? Então, se o L é uma função de outra função, de φ. É função de função. Então, aplicar esse Δ0 no L, calcular essa variação funcional, essencialmente significa que eu tenho que calcular a variação funcional do φ. Então, eu vou fazer isso. Né? Eu vou fazer isso. O Δ0 de L vai ser dL dφ vezes o Δ0 de φ, mais o dL d de dmφ vezes o Δ0 de dmφ, mais o termo de transporte, m dmi dmi de L. Muito bem. Agora eu posso usar as equações de movimento para eliminar esse termo aqui. Né? Posso usar as equações de movimento. Ainda não vou usar as equações de movimento. Eu simplesmente vou fazer uma coisa. Deixa eu ver o que é mais conveniente fazer aqui. Ok, antes tem que fazer a integração por partes. Né? Vamos pegar esse dmi. Né? Posso escrever esse termo aqui como dmi Δ0 de φ. Né? Derivada comuta com a variação, e eu posso escrever esse termo como uma derivada total menos a derivada do primeiro termo. Então eu fico com dL dφ Δ0 de φ mais uma derivada total de dL d de dmφ vezes Δ0 de φ menos dmi de dL d de dmφ vezes o Δ0 de φ. E mais o termo de transporte. Mais o xmi dmi de L. Muito bem. Né? E agora é só agrupar esses dois termos para ter a equação de movimento. dL dφ menos dmi de dL d de dmφ vezes o Δ0 φ mais dmi de dL d de dmφ Δ0 φ mais delta de xmi dml. Então, né? Então, essa é a variação da ação daqui. ΔS é isso daqui. Então vocês veem, né? O que aparece aqui é a equação de movimento. É a equação de movimento.
é a equação de movimento. Opa! Desliga, pessoal. É a equação de movimento. Então, se eu uso a equação de movimento, né? Se eu uso a equação de movimento, isso daqui vai dar zero, né? Esse termo vai dar zero, e a variação da ação por aquela transformação vai me dar desculpa, essa variação é a variação da Lagrangiana, exatamente, a variação da Lagrangiana, isso. Eu vou calcular agora a variação da ação, né? Aqui não importa, eu posso usar a equação de movimento aqui, esse termo vai a zero, e eu tenho essa contribuição e esta, né? Para calcular a variação da ação, eu tenho que calcular a variação da Lagrangiana e adicionar esse termo aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a variação da ação me dá d4x, né? Vai me dar a derivada total de dl d e dμφ delta 0 φ, que é esse termo aqui, e tem esse termo aqui, e tem esse termo aqui. Mas aí vocês veem que esses dois termos, esse termo aqui, ó, esse daqui e esse daqui, também é uma derivada total, né? É a derivada de delta xmi vezes L, né? Quando a derivada atua aqui, eu tenho o primeiro termo, quando a derivada atua aqui, eu tenho esse termo aqui. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, eu tenho essa variação funcional de φ aqui, né? Lembre-se que esse φ, delta zero é a variação funcional de φ. Da mesma forma que eu mostrei para vocês que a variação total, né? O que eu mostrei aqui para vocês foi que a variação total é a variação funcional mais o termo de transporte. Isso também vale para o φ, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Não precisa ser uma densidade de Lagrangiana, né? Se eu tenho um campo φ, a variação total do φ vai ser sempre a variação funcional mais o termo de transporte. Mais o termo de transporte. É essa equação aqui. Essa aqui é geral. Então eu posso usar essa equação para eliminar a variação a variação funcional do φ e deixar só a variação total. Então, fazendo isso, você vê que isso daqui vai me dar uma integral de 4x de dμ Então aqui eu vou colocar, né, aqui no lugar desse delta 0 φ, eu vou colocar delta φ menos delta x. Eu vou colocar um outro índice, porque eu já estou usando o índice μ para soma, então eu vou colocar um índice μ aqui para não confundir os índices, né? Vamos chamar isso daqui de μ. Então tem um delta x μ dμ. Então, vocês veem que eu tenho, quer dizer, quando eu substituir esse delta zero por isso daqui, eu vou ter dois termos que tem delta x, que é esse termo e este termo, e um termo que tem o delta φ. Né? O termo que tem delta x vai ficar assim, né? Eu vou escrever delta xni, e esse termo aqui vai ser delta mi ni L. Ok? Quer dizer, o que esse delta de Kronecker está fazendo? Ele está fazendo ni igual a mi. Né? Quando ni é igual a mi, vai me dar delta x mi L, que é esse termo aqui. Posso pegar esse termo agora, então vai me dar menos dl d de dμφ vezes dνφ, que é o segundo termo, né? E o outro termo, que é esse daqui, só depende de delta φ. Então isso daqui vai ser mais
delta φ vezes dl d de dμ. Pronto. Então, eu acho que já está na forma que eu quero. Já está na forma que eu quero. Alguma dúvida? Então, o que vocês estão percebendo, né? Se eu faço uma transformação que eu ainda não impus que isso é uma simetria da ação, né? Não disse que isso é zero. Eu simplesmente estou fazendo uma transformação nas coordenadas e uma transformação nos campos. Eu estou vendo que se eu uso as equações de movimento, então a variação na ação sob essa transformação me leva a uma derivada total. Ok? Muito bem. Então, vamos manipular um pouquinho mais essa equação para poder jogar as simetrias que a gente tem interesse de estudar, né? Eu vou escrever esse ΔX e esse Δφ agora de forma mais específica, para poder implementar a simetria, né? Vocês lembram que quando a gente tem uma simetria, sempre tem um parâmetro infinitesimal associado àquela simetria, né? Quando eu tenho Lorentz, né? Quando eu tenho a simetria de Lorentz, eu tenho que ΔXmi é epsilon mini vezes xmi. Quando eu tenho transformação, quando eu tenho uma invariância por translação, o ΔXmi é simplesmente um epsilon mi, onde esses epsilon são parâmetros infinitesimais. Então eu posso escrever que de forma geral, que o ΔXmi, né, o ΔXmi de forma geral, ele vai ser algo como ΔXmi delta ômega A vezes delta ômega A, onde esses ômegas representam o parâmetro da transformação que eu quero estudar. Isso é genérico, né? Na hora em que eu digo quem é este ômega, então aí eu tenho uma simetria, a simetria que eu quero estudar. Se eu digo que este ômega é este epsilon, então essa equação vai se reduzir a transformação de Lorentz. Eu identifico ΔX, delta ômega com o x e o delta ômega com o epsilon, né? Se eu quiser estudar uma translação, esse delta ômega é o epsilon e ΔX, delta ômega passa a ser uma função delta. Ok? Então é uma forma de compactar várias simetrias, inclusive as simetrias que eu ainda nem falei que existem, né? Elas também vão estar embutidas numa equação como essa. Então, para a transformação de Lorentz, né, você vê que o ΔXmi, delta ômega A, nessa linguagem, vai ser identificado vai ser uma coisa mais complicada, né? Vai ser... primeiro vamos identificar o ômega A, né? O delta ômega A vai ser igual ao epsilon, vai no epsilon mini, né? Vamos pôr os dois índices no mesmo lugar. Delta ômega vai ser mini e o delta x mi, delta epsilon mini, ou alfa beta, né? que é esse termo aqui, ele tem que ser uma série de... Ele tem que ser alguma coisa como x alfa delta mini menos x mi delta mi alfa, né? Então, se você coloca essa expressão de delta epsilon, delta x, delta epsilon, e substitui delta ômega por epsilon, aqui você recobra isto. Para o caso da translação, o delta ômega A é o epsilon mi, e o delta x mi, delta epsilon mi, vai ser simplesmente um delta de crônica. Para outras simetrias, eu vou ter outras expressões para esse ômega e para esse delta x, delta ômega. Okay? Então, estou querendo estudar as simetrias de forma genérica, né? Quando eu escrevo delta x dessa forma, eu estou fatorando o parâmetro infinitesimal que caracteriza a simetria.
Então eu vou fazer isso ali, né? Eu vou fazer isso nessa transformação, ok? Eu também tenho que fatorar o parâmetro no campo, né? O campo também, lembre-se que o campo também pode variar. O campo também pode variar. Então, a variação no campo, por essa simetria, eu vou denotar por ΔΦ, delta ômega A vezes delta ômega A, né? Então, para cada simetria, isso aqui pode ser zero ou não ser zero. Vai depender da simetria que eu estiver estudando. Então, no caso genérico, vocês veem que a variação da ação fica sendo D4x, que multiplica dmi de L delta mini menos dl d de dmi φ dni φ delta xni delta ômega A mais dl d de dmi φ vezes delta φ delta ômega A vezes delta ômega A. Então me corrijam se eu troquei alguma coisa daquele canto para isso. Certo? Então pronto. Então temos o palco pronto para ação agora. Né? Então agora se eu tenho uma simetria, né, uma simetria que é implementada nas coordenadas e nos campos através de um parâmetro delta ômega, uma simetria infinitesimal, então quando eu aplico essa transformação na ação, eu obtenho isso daqui. E se é uma simetria, eu quero que isso seja zero. Pronto, agora é uma simetria. Ok? Muito bem. Então, isso tem que ser zero para qualquer valor do delta ômega A. Né? Tem que ser zero para qualquer valor. Delta ômega A é um parâmetro qualquer. Né? Isso aqui pode ser uma transformação de Lorentz qualquer, um epsilon qualquer, pode ser uma translação qualquer. Então, a única maneira dessa integral se anular é se o integrando for zero. Né? Ou seja, eu tenho que ter isso daqui se cumprindo. D4x dmi de jμA delta ômega A igual a zero. Onde o jμA é essa coisa que está aqui dentro. Né? Vou abreviar isso para jμA. Veja que ela tem um índice em cima, mi, né? Esse índice aqui está embaixo, mas se ele está embaixo ele aparece em cima, no numerador. E tem um índice livre A aqui embaixo, né? Esse índice aqui está aqui embaixo. Ok? Então essa é a condição para que a ação, para que aquelas transformações sejam uma simetria da ação. Eu tenho que ter essa condição sendo cumprida. Okay? E como o delta ômega A é arbitrário, isso significa que existe uma lei de conservação. Existe uma lei de conservação, né? E, obviamente, isso daqui é chamado de uma corrente. É a corrente de Noether. Corrente de Noether. É a corrente de Noether. Então, esse é um resultado extremamente poderoso. Né? Vocês vejam que eu fiz pouquíssimas suposições. Eu não disse que teoria que era e não disse que simetria que eu estou trabalhando. É tudo genérico. Né? Então, a única coisa que eu estou fazendo é pegando uma ação e impondo que existam simetrias nessa ação. Né? Isso aqui são as simetrias da ação. Essas são as simetrias da ação. E, como consequência, eu descubro que existe uma corrente conservada. Existe uma corrente conservada. Né? Isso aqui é a lei da conservação de corrente. Né? Vocês
provavelmente já estudaram a lei da conservação da corrente de outras maneiras, né? Provavelmente vocês estudaram, por exemplo, quem estudou eletromagnetismo, fez um curso decente, deve ter visto que dρ dt, ρ é a densidade de carga, menos o divergente da corrente é igual a zero. Vocês aprenderam a lei da conservação dessa forma, né? Conservação da corrente vocês usualmente escrevem dessa maneira. Mas como vocês sabem a relatividade restrita agora, vocês têm que reescrever essa equação de acordo com a nomenclatura da relatividade restrita. Na relatividade restrita eu não tenho vetores tridimensionais, eu tenho quadrivetores. Então essa equação aqui, se eu invento um quadrivetor corrente, Jμ, que é ρ, né? O J0 é ρ, e o J e o Ji, a parte espacial, é esse vetor J. Então vocês veem que isso daqui nada mais é do que dμ Jμ igual a zero. Isso aqui é a lei da conservação da carga elétrica, escrito em forma covariante. Aqui não tem nada a ver com carga elétrica, é uma lei de conservação geral. Ok? Isso aqui eu estou dizendo que essas simetrias geram uma corrente conservada. Né? Da mesma forma que essa corrente aqui, né, que é a corrente elétrica que vocês estão habituados a trabalhar, levam à conservação da carga elétrica, a gente também pode definir uma carga associada a essa corrente. Okay? Como é que a gente define a carga? A gente simplesmente faz uma coisa parecida com o que é feito no eletromagnetismo. Vocês veem que no eletromagnetismo a carga é a componente J0 da corrente. Okay? Então eu vou inventar uma carga associada àquela simetria, pegando a componente J0 desta corrente aqui. Pego a componente J0 dessa corrente. E para mim encontrar a carga, né? Vocês vejam que o J0 é a densidade de carga. Para mim encontrar a carga, eu tenho que integrar isso no espaço, né? Ρ é a densidade de carga. Então, eu vou fazer tudo isso simultaneamente. Eu vou fazer já a integral, fica mais rápido se eu fizer tudo junto do que fazer separado. Ok? Então, vamos pegar essa equação aqui, né? Vamos pegar essa equação aqui e vamos integrar ela. Né? Então, tá aqui, ó. Vou pegar a integral de 4x de dμ Jμ e integrar isso daí. Vamos integrar no tempo, de um tempo t1 até um tempo t2, em dt, e integrar no espaço, em todo o espaço. Ok? Integrar em todo o espaço, mas no intervalo de tempo finito. dμ Jμ. Muito bem. Então, isso vai me dar o seguinte. Essa integral, vamos chamar isso de dx0 só para manter a notação, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Vamos abrir essa soma aqui, né? Índices repetidos é uma soma, eu tenho d0 J0A mais DI JIA, né? É isso que representa, isso aqui é o dμ Jμ. I vai de 1 até 3, 1, 2 e 3, e o μ igual a zero está aqui. Então vamos abrir dessa forma, né? Então quando eu abrir dessa forma, aquela somatória, eu tenho uma integral de t1 até t2, em dx0, ok? E aqui dentro eu tenho d0 J0. O d0 é uma derivada espacial, eu posso tirar de dentro da integral na parte espacial. Posso escrever isso como d0, integral de menos infinito a mais infinito, de d3x de J0A. E a outra parte eu deixo como está. Acho que não vou fazer nada com ela. Vai ficar uma integral de t1 até t2, em dx0, uma integral de menos infinito a mais infinito, em d3x,
de DI, JIA. Muito bem. Bom, aqui eu posso usar um dos teoremas que vocês conhecem, né? Eu tenho uma integral de volume de um gradiente. Eu vou escrever isso de uma forma que vocês conhecem. Eu tenho uma integral em dV do gradiente de J, ok? Posso usar o teorema da divergência. Isso vai ficar uma integral de superfície, né? Vai ficar uma integral de superfície, vai ser uma integral em D2 sigma escalar, ou D2 dA, né? Fica uma integral em área, vezes a normal a área, escalar J, né? Uma integral desse tipo aqui. Então, eu vou fazer, né, essa integral, exatamente isso daqui. Então, eu vou transformar de uma integral tridimensional para uma integral de área. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou assumir, né? Eu vou assumir que... vocês vejam que eu estou tomando uma integral de área, né? Que vai de menos infinito a mais infinito. Eu estou tomando essa integral no espaço inteiro. Então, de fato, quando eu tomo essa integral de área, essa área está no infinito, né? Essa área está no infinito. E, usualmente, quando a gente trabalha com teoria de campos, vocês vão ver que essa é o que acontece em a grande maioria, 99% dos casos, todas as quantidades vão a zero no infinito, né? Então, isso daqui vai a zero no infinito. Eu posso desprezar a contribuição da componente da corrente que é perpendicular à superfície que eu tomei no infinito. De forma que só sobra o primeiro termo da integral, né? Então, só sobra o primeiro termo da integral. E o primeiro termo da integral, vocês estão vendo que é uma derivada total com respeito ao tempo. Então, eu posso integrar também, né? Posso integrar. Então, isso vai me dar a integral de menos infinito a mais infinito d3x de J0A calculado em T2 e x menos a integral de J0A calculado em T1 e para qualquer x. Okay? Então, assumindo que a corrente se anula no infinito, então essa integral me dá a diferença da componente zero da corrente no tempo final menos a componente zero da corrente no tempo inicial. E é claro que isso tem que ser zero, né? MJ é zero, isso daqui é zero. Então, isso só pode ser verdade, como eu tenho uma integral aqui em x, né? Tem uma integral em x, só pode ser verdade se J0 no instante T2 for igual a J0 no instante T1. Ou seja, J0 não pode depender do tempo. Ok? Então, essa quantidade, né? Essa quantidade integral em d3x de J0 de t e x, ela tem que ser independente do tempo. É independente do tempo. Ou seja, ela é uma constante do movimento. Alguma coisa que é conservada no tempo. É exatamente isso que a gente vai chamar de carga. Carga é a integral da componente zero da quadricorrente. Okay? Que bate exatamente com o que a gente viu no eletromagnetismo. A carga elétrica é a integral do J0. Integral espacial, né? Integral de volume do J0. Então, essa é a carga conservada. Então, isso daqui pode afirmar que dq dt é igual a zero. É uma carga conservada. Não é carga elétrica, hein, pessoal? Não vai me sair por aí dizendo que eu estou demonstrando que a carga elétrica é conservada. Não tem nada a ver com carga elétrica. Eu não disse que simetria que é essa, né? Daqui a pouco a gente vai identificar essas cargas aí, vocês vão ficar surpresos com o que vai sair. Professor, Fala. Ali você
Supôs que existe uma simetria e chegou no nível de conservação, certo? Isso. Mas no caso de tratar um problema específico, você teria que primeiro achar a simetria para depois dizer que ele tem... Que aí não garante que a simetria existe, né? Você supôs... Se isso daqui for zero, a simetria existe. Então você tem que me dar uma Lagrangiana específica e aí eu vejo se ela tem a simetria ou não. Se ela tiver simetria, então eu te garanto que existe uma corrente conservada. E existe essa carga conservada aqui. Aqui é J0A, tem um índice A aqui, por favor, tem um índice A. A minha dúvida é, no caso, essa carga que não necessariamente é elétrica, que simetria está associada a isso? Por enquanto é uma simetria genérica. Essa é a beleza do teorema de Noether. Não especifiquei a simetria. Isso é válido para qualquer simetria. Ok? Então isso é extremamente poderoso, né? Isso daqui é o teorema de Noether. Teorema de Noether. O teorema de Noether me diz que se eu tenho uma simetria da ação, isso me leva a cargas conservadas. Sempre. É um resultado extremamente poderoso. Né? Muito bem. Então, para a gente poder descobrir quem são essas cargas, a gente tem que ter uma Lagrangiana explícita e tem que dizer qual é a simetria que a gente está considerando. Senão não é possível encontrar expressões para essas cargas e para essas correntes aqui. Então a gente vai fazer isso agora. Ok, alguma dúvida? Mais algum comentário? E é bom lembrar que isso foi descoberto por uma mulher, né? Noether é uma mulher. Para as poucas que estão aqui no auditório, as mulheres podem ser famosas também. Muito bem. Então vamos começar com o exemplo mais simples, que é o campo escalar. Campo escalar. Né? Um campo escalar, como o nome dele está dizendo, é um campo que quando eu fizer uma transformação de Lorentz ou uma translação, né? Lembre-se que eu estou no contexto da teoria relativística, então quando eu faço uma transformação, ele não muda. Φ' de x' é igual a φ de x. Isso é um campo escalar. Né? Esse campo é relevante? Do ponto de vista físico, é totalmente irrelevante. Porque não existe nenhuma partícula que seja descrito por um campo escalar. Né? A mecânica quântica me diz que esse campo escalar tem spin zero. E não existe nenhuma partícula elementar que tenha spin zero. Né? As partículas elementares são quarks e neutrinos, que são férmions, tem spin meio. O que mais? Tem o fóton, que tem spin 1. Tem o W+, W-, W0 e os gluons têm spin 1. A única possibilidade de encontrar um campo escalar fundamental vai vir com LHC, que é o laboratório que vai começar a produzir colisões de prótons agora no meio do ano. Aliás, no mês que vem, em agosto. Né? E é possível que eles descubram, quer dizer, esse laboratório foi projetado para descobrir uma partícula de spin zero, que é chamado campo de Higgs. Né? O campo de Higgs. Muita gente acredita que esse campo não exista, porque não existe nenhum outro campo escalar fundamental na natureza. E tem gente que diz até que se ele for descoberto, né, ele não vai ser um campo fundamental, ele vai ser composto de outras coisas mais elementares, porque ninguém acredita que haja campos escalares fundamentais. Por outro lado, do ponto de vista pedagógico, o campo escalar é extremamente útil, porque permite que a gente faça uma série de contas facilmente e a gente aprende muito estudando o campo escalar. Então a ideia é essa, eu vou mostrar para vocês vários resultados para o campo escalar que também valem para outras teorias de campo. Só que elas são muito mais complicadas de demonstrar nas outras teorias de campo do que na teoria do campo escalar. Então a gente vai trabalhar hoje e parte da aula da segunda-feira com esse campo escalar. Muito bem.
Então lembrem-se, né? A Lagrangiana, ela sempre é da forma energia cinética menos V, né? Então a energia cinética, né, em 4 dimensões, ela tem que ser da forma dmi-φ menos um potencial que depende apenas de φ. Ok? Então todo mundo entende por que aqui eu estou colocando 4 derivadas, né? No caso, na mecânica, era simplesmente φ ponto ao quadrado. M φ ponto ao quadrado. Como a gente está no caso relativístico, aquela derivada temporal agora se expande para as 4 derivadas que existem no espaço-tempo. Então esse a gente chama o termo cinético para o campo escalar, né? Esse é o termo cinético. Esse é o termo cinético. E esse é o potencial do campo escalar, né? Não envolve derivadas no campo. Muito bem. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que lembre-se que a Lagrangiana, a dimensão da Lagrangiana, tinha que ser de comprimento a menos 4, né? Porque a ação, que é a integral em d4x da Lagrangiana, tem que ter dimensão 0, que é a dimensão da constante de Planck, né? Tem que ter dimensão 0. Ou seja, L a 0, né? Dimensão L a 0. Então, a dimensão da Lagrangiana tem que ser menos 4. Você vê que eu tenho 2 derivadas aqui. 2 derivadas conta com menos 2. Então, para completar menos 4, esse φ, a dimensão do campo φ tem que ser L a menos 1. É um campo com dimensão de inverso de comprimento. Aí eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, me dá a dimensão correta da Lagrangiana. Ok? O potencial pode ser qualquer coisa na teoria clássica. Não existe nenhuma restrição sobre o potencial para uma teoria clássica do campo escalar. Na teoria quântica eu tenho restrições. Esse potencial não pode ser, ele pode ser no máximo quártico na teoria quântica. E existem razões quânticas para isso que eu não vou, que eu iria demorar muito tempo para explicar, né? Mas ele começa, né? A gente pode começar com esse φ, pegando a parte quadrática dele, né? Parte quadrática dele, m2φ2. Mas, por exemplo, se eu estou interessado na teoria quântica, eu escrevo lambda sobre 4 fatorial φ a quarta. Vocês vejam que eu coloquei um termo de massa aqui, né? Isso não é acidental. Isso não é acidental, porque da mesma forma que a Lagrangiana tem dimensão L a menos 4, o potencial tem que ter dimensão de L a menos 4, né? Se aqui eu tenho dimensão de L a menos 2, essa constante que aparece aqui tem que ter dimensão de L a menos 2 também. E aí vocês lembram que a dimensão da massa, nesse sistema de unidades que a gente está usando, é L a menos 1. Então esse camarada tem dimensão de massa ao quadrado. Ok? O termo quártico já tem dimensão de L a menos 4. Já tem dimensão de L a menos 4. Portanto, essa outra constante que aparece aqui, né? Essa outra constante é adimensional. É L a 0. Então, L, essa constante é adimensional. Certo? Muito bem. Esse 4 fatorial aí é arbitrário. Eu poderia absorver no lambda. Que como você vai ter que derivar as equações de movimento, vai cair um 4 na hora em que for derivar isso com respeito a φ. Então já é bom que esse 4 cancele com um 4 que esteja aqui, né? Muito bem. Muitas vezes a gente coloca esse termo aqui no termo cinético, né? A gente coloca junto com esse. É questão de gosto separar a parte quadrática da Lagrangiana do resto ou não. Então, dependendo de onde vocês estudarem, vocês vão ver que isso pode acontecer. Bom, então, mesmo sem especificar o potencial, a gente pode derivar as equações de movimento, né? Quais são as equações de movimento para aquela ação ali? Então, as equações de movimento são obtidas fazendo uma variação arbitrária do φ, né? Então eu tenho que a variação em S vai me dar uma integral em d4x da variação daquele L, né? Quando eu for variar este L,
eu tenho que variar esse termo e esse termo. Então vai dar duas vezes a mesma variação, cancela com o sinal de meio. Então eu fico com dmi-φ, a variação de dmi-φ. Ok? E aí eu tenho que derivar o potencial, né? Como o potencial é uma função de φ, então isso vai me dar menos a derivada de v com respeito a φ vezes a variação de φ. Então aqui a gente usa sempre o mesmo truque, né? Comuta a derivada com o delta e faz uma integração por partes. Me dá a integral em d4x de derivada total, dmi de dmi-φ delta φ, e um outro termo que só depende de delta φ, que vai ser menos dmi-φ, menos dmi-φ mais v' vezes delta φ. V' é só a derivada de φ. Ok? Então tá aí, né? Equações de movimento, a gente joga fora o termo de superfície, assume que o delta φ se anula no infinito, e eu obtenho a equação de movimento dmi-φ mais v' igual a zero. Então essa é a equação de movimento para a teoria do campo escalar. Okay? Então dado o potencial, você só tem que derivar o potencial com respeito ao campo para encontrar a equação explícita. Muitas vezes a gente representa esse dmi-φ de uma forma bastante inteligente, né? Todo mundo sabe o que é DI, né? DI é D dxi, D dxi, né? Isso daqui o que é? A gente sempre usa a notação de gradiente divergente rotacional como sendo o laplaciano. Ou tem gente que coloca um quadrado, tem gente que não coloca um quadrado, né? Vocês estão vendo que isso daqui é uma generalização do laplaciano para 4 dimensões. Então é óbvio que a gente vai usar esse símbolo aqui. Certo? E aqui, enquanto a gente chama esse camarada de laplaciano, porque foi o Laplace que inventou, isso aqui é chamado de D'Alembertiano. D'Alembertiano, porque ele teve essa brilhante ideia de colocar um quarto lado no triângulo. Certo? Então, frequentemente, vocês vão encontrar essa equação escrita da seguinte forma: D'Alembertiano de φ mais v' igual a zero. Então, vamos agora ver as simetrias da ação. Vamos descobrir quem são essas correntes e essas cargas conservadas para o caso do campo escalar, né? Então, vamos lá. Então vamos primeiro pegar, eu acho que eu posso, vamos ver, eu vou precisar de espaço agora. Acho que eu posso apagar. Vamos pegar a translação. Né? Então, para a translação, a gente sabe que o ΔX é epsilon, né? ΔX é epsilon, e a gente sabe o que a gente sabe também? A gente sabe que o ΔΦ, né? Para a translação, ΔΦ, que é φ' de x' menos φ de x, né? A gente sabe que para o campo escalar vale isto, portanto, a variação de φ sobre uma translação é zero, ele não varia por translação, e, portanto, a corrente de Noether, né? A corrente de Noether, Jμ A, né? Quem que vai ser esse índice A que corresponde à simetria de translação, né? Lembre que para translação, o ΔΩ, que é o parâmetro que tem esse índicezinho A, é a translação εμ. Então, esse índice da corrente, JA, vai ser um índice do espaço-tempo. Então, eu vou chamar isso de lambda. Jμ, lambda. Okay?
Então, vocês têm que lembrar que aqui tinha um delta epsilon lambda que eu fatorei. Muito bem. E aí, quanto é que vai me dar? Quanto é que vai me dar essa corrente conservada? A gente acabou de ver que o delta φ é igual a zero, né? Então, delta φ, delta ômega também é igual a zero. Esse delta x, delta ômega, né, para translação, está aqui, delta x, delta ômega para translação é simplesmente um delta. Então, na expressão geral para a corrente de Noether, esse termo não contribui e aqui eu tenho um delta. Então, isso vai me dar L delta mi lambda, vamos chamar isso de ni, né? Por isso aqui ni. Delta mi ni, menos dl dmi, menos dl de dmi φ, vezes dni φ, vezes dni φ, multiplicado pelo delta x, delta ômega, que é um delta, né? Que é um delta. Bom, mas aí eu já tirei o ômega ali, então eu já posso efetuar esse delta, né? Posso efetuar esse delta, e isso vai me dar só essa expressão aí. Ok? Então, essa é a corrente conservada para translação. Explicitamente, quanto é que ela vale, né? Eu tenho que colocar a lagrangiana, então isso vai me dar... deixa eu ver se vale a pena abrir, está com pouco tempo. Não vale a pena abrir, eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou usar a métrica para baixar este índice, né? Eu vou escrever um J mini como sendo eta mi alfa, J alfa ni, né? Trago esse índice para baixo. Então vocês veem que quando eu trago esse índice para baixo, o J mini fica sendo L vezes eta mini menos... Isso aqui eu vou calcular dl de φ, porque é muito fácil, né? Como a lagrangiana tem essa forma geral, dl derivada com respeito a isso daqui, né? Tenho dois fatores, cancelo um meio, só vai me dar um fator aqui. Então isso vai me dar dni φ. Então essa é a corrente de Noether associado à translação. Ok? Primeira coisa que você vê, e é por isso que eu abaixei esse índice, é que se a gente encara esse J mini como uma matriz, é uma matriz simétrica, né? Isso aqui é J mi, uma matriz simétrica. Significa que ela só tem 10 componentes independentes, não tem 16 componentes independentes. E a carga conservada? Então, essa é a corrente de Noether e agora a gente pode integrar a corrente para encontrar a carga conservada. Então, se eu integro em D3x o J mi 0, isso vai me dar a integral em D3x de... Ok, vamos deixar até um sinal que eu vou trocar daqui a pouco. Então vai me dar L eta mi 0 menos D0 φ dmi φ. D0 φ dmi φ. Ok? Então, a gente sabe que essa corrente é conservada, né? Por outro lado, a gente sabe que... Vocês lembram o que acontecia no caso da mecânica, quando eu fazia uma translação? Tinha alguma coisa conservado quando eu fazia uma translação. O que era? Era o momento, né? O momento linear. Então, por analogia, a gente chama essa carga conservada de momento linear
ou só momento. Esse é o momento do campo φ. Então, essa integral aqui me dá o momento do campo φ. E essa integral é conservada. A gente sabe que dπm dt é igual a zero, porque πm é a carga da corrente de Noether. Lembre-se que a gente está no contexto relativístico, né? Então eu tenho um quadrimomento. Mas o quadrimomento, ele sempre pode ser escrito como a componente zero e a componente espacial, as três componentes espaciais. Então a gente entende o que são essas três componentes espaciais. É o momento linear ordinário. Alguém lembra o que é o P0? É energia, né? Multiplicada por um fator de C ao quadrado. Então isso aqui é energia, né? É energia. Então se eu pego a componente zero desse camarada, P0, isso daí vai me dar a integral em d3x de L, lembre-se que o eta 00 vale 1, menos d0 φ ao quadrado. Isso daqui é a energia do campo φ. E a energia conservada, né? Porque a gente sabe que P.μ é igual a zero. Então tá aí, né? As cargas conservadas à translação são momentos. Nada menos do que isso. Tá? Tem nada a ver com carga elétrica. Cargas são qualquer quantidade que é conservada no tempo. Da mesma forma, eu poderia mostrar para vocês que se a gente calcula a corrente de Noether para a transformação de Lorentz, a gente vai ter uma carga conservada, né? A gente vai ter uma carga conservada. Para a transformação de Lorentz, aí vocês vão ver que essa carga é mais complicada. Essa carga é mais complicada porque a transformação de Lorentz, ela é mais complicada. Não é só uma translação. Você veja que para a transformação de Lorentz, esse índice A aqui vai num par de índices mini, que é antissimétrico. Lembrem que ele é antissimétrico, né? Então a minha corrente JμA, né? Esta corrente aqui, quando eu uso esse delta ômega e uso esse dx depsilon aqui, ele vai me dar uma corrente, Jμ ni lambda, que é antissimétrica no índice de baixo, que é menos J lambda ni. Então, isso para a transformação de Lorentz. Então tem uma corrente extremamente complicada para a transformação de Lorentz. Ok? E eu vou ter cargas conservadas, né? Vou ter cargas conservadas. Você veja que, nesse caso, a carga conservada só tem um índice μ, né? Que a gente identifica com momento. Nesse caso, a carga conservada, eu vou chamar de M mini, vai ser a integral em d3x do J0 mini. Então isso é uma generalização do momento angular. Isso aqui vai ser o quadrimomento angular do campo escalar. Ok? A parte espacial desse camarada me dá o momento angular usual e tem outras componentes que vocês nunca estudaram, né? Que tem está relacionado, se vocês estivessem estudando isso no contexto do eletromagnetismo, seria alguma coisa como vetor de Poynting, coisas desse tipo. Okay? São objetos mais complicados. Então é assim que funciona, né? As simetrias dentro da teoria de campos. A teoria de campos ela é construída para deixar as simetrias explícitas e para a gente poder tratar essas simetrias de forma sistemática. Então a gente usa o teorema de Noether, né? Você tem uma ação, se você tem uma simetria da ação, existe uma corrente conservada. Tendo essa corrente conservada, você constrói a carga conservada e interpreta da forma tradicional, né? A gente sabe que as cargas associadas à translação são momentos conservados, então a gente define essa coisa como sendo um momento do campo escalar, né? E a componente zero desse momento como sendo a energia do campo escalar. E aqui tem um objeto mais complicado, que está associado com o momento angular do campo escalar. Momento angular clássico, não quântico, né? Tudo clássico. Muito bem, alguma dúvida?
Então, boa sorte amanhã.